finalmente, deu uma bela, deu uma goipada, finalmente estamos de volta para fazer o review do capítulo 125 de Shingeki no Kyojin. Como eu avisei nos vídeos anteriores, eu tava de férias, eu viajei justamente no dia que saiu o capítulo, eu fiquei... Mano, eu pensei ainda, se saísse a tradução ainda ia me esforçar pra tentar gravar e rodar a madrugada inteira pra não demorar tanto a sair, mas enfim, não deu, não tinha nem saído em inglês ainda no dia que eu viajei de fato, mas enfim, chegamos e vamos fazer o review do capítulo 125, um capítulo muito bom, a gente vê nada do Eren, só dos personagens secundários, mas mesmo assim, muita coisa foi legal, muita coisa foi, ainda mais que teve a Anne, ainda mais com a Anne agora acordada. Por mim, meu amigo, tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso. Por mim, podia ser o capítulo inteiro só ela. Só ela que tava perfeita. Uma das poucas personagens, como eu falei mês passado, uma das poucas personagens de anime que me fazem... Me mexem comigo. Mas vamos começar do começo. Primeiro, o que a gente tem é um panorama do que tá acontecendo, as consequências do despertar dos colossais, da saída deles das muralhas e como isso afetou as pessoas de dentro também, como muitas casas foram destruídas e também algumas pessoas acabaram morrendo. Algumas pessoas acabaram morrendo, pessoas de dentro das muralhas também. Então briga pra lá, briga pra cá, os Hannos discutindo, quase que caindo na porrada ali, discutindo o que estava acontecendo. A culpa é do Eren, mas o Eren precisava fazer aquilo, mas ele matou a mãe, matou o pai, matou sei lá quem, mas ele precisava fazer isso porque senão a gente ia ser exterminado. É uma discussão curiosa, é uma discussão que realmente, meu amigo, os dois lados ali, meu amigo, estão à flor da pele, óbvio. O lado que sofreu os danos tá com a sua razão e o pessoal do outro lado tá tipo, caraca, a gente precisa fazer isso, quase que, meu irmão, quase que realmente uma alienação ali. Mas o principal disso é o Eren. O Eren, ele fez aquilo, não importa, ele fez aquilo e não se importou, pelo menos até onde a gente sabe, ele não se importa com as vidas daqueles randoms ali, quem morreu pisoteado, enfim, com as pedras voando, enfim, nada disso. E o curioso é que anos atrás, vocês lembram, poucos anos atrás, ele estava querendo poupar a vida justamente da história, não contando para a tropa de exploração, para ninguém, a fim de poupar a vida da história. Vocês lembram disso? Porque não era justo com uma pessoa fazer isso com um indivíduo só porque é o bem maior? Tudo bem, ele não falou isso com essas exatas palavras, mas basicamente era isso, né? Você não vai escravizar, você transformar a pessoa numa incubadora só porque isso vai trazer o bem maior para as pessoas. Só que a gente vê isso, curioso, hoje em dia, ele fala assim, esses randoms aí, não disse, mas né, esses randoms aí é como se fosse, né, esses randoms aí ninguém liga, né, enfim, né, é como se tivesse aquele dilema do trem, tem 3 pessoas que vão ser atropeladas e tem uma do outro lado, mas essa uma é sua mãe, e aí, quem pesa mais nessa balança? Obviamente, né, pra ele, quem vai pesar ali, quem pesou naquele momento foi a história, mas agora esses randoms aí, mano, ele nem conhece, nunca viu na vida, então pouco importa. E pra conter todo esse possível conflito onde o pessoal tava realmente quase que caindo na porrada, a Hit decide pegar os armamentos, recrutar ali um pessoal ali para tentar conter, já prevendo que poderia acontecer mais. O que ela não previa é que a Anne teria aparecido, teria despertado e teria feito ela meio que de refém ali na hora, ou pelo menos tentado fazer isso, já que ela estava sem energia nenhuma, então foi facilmente imobilizada, mas já estava preparada com a mão cortada. A minha waifu nunca decepciona, tá sempre pensando um passo na frente, não tem com ela não. E o curioso, muitas coisas curiosas nesse capítulo, mas o curioso é que a Anne diz, tinha que ser logo você, logo a Hit. Por quê? Porque na primeira temporada, isso muito tempo atrás, as duas tinham uma certa relação ali de atrito, um pequeno atrito de cotidiano ali, onde a Hit, por exemplo, reclamava que ela dormia até tarde, então e aí diziam para deixar ela quieta, porque ela tinha conseguido entrar para a polícia militar por mérito próprio e tal. Enfim, uma pequena picuinha entre as duas ali, então já tinha uma relação pré-estabelecida e fez sentido essas duas personagens que já tinham essa pequena rixa ali, juntas agora nesse momento, conversando numa boa, depois que elas conseguem chegar num acordo. Isso foi
isso foi mais curioso. Tudo é curioso nesse capítulo. Então a Hit, ela fica nesse dilema se ajuda ou não a Annie e acaba decidindo ajudar ela a fugir, porque a Annie, ela diz que só pretende fugir, não quer saber de brigar com ninguém, só quer sair da ilha e reencontrar o pai dela. Então a Hit decide ajudar ela e ainda dá essa justificativa, meio que acreditando na Annie, principalmente, né? Primeiro acreditando na palavra dela e segundo porque ela se livraria desse fardo de ter que vigiar a Annie a todo momento. E ela meio que teria um álibi também de olha só, eu tava aqui cuidando do conflito todo, né? Não teve como eu olhar a Annie fugiu sozinha, eu não ajudei ela não. Poderia dar uma justificativa sim, sabe? Só pelo conflito ela não poderia ter como ter ajudado a Annie a fugir, ela nunca faria isso, então daria pra dar uma escorregada ali no argumento. Então, pra se livrar desse fardo, ela acabou ajudando a Annie. E no meio da conversa, ela pergunta pra Annie, né, o que ela sentia vendo tudo isso acontecendo, as pessoas do lado de fora, tipo, pisoteadas, a casa destruída, gente ferida. Se ela, quando fez isso, né, numa escala muito menor, mas não deixou de ter feito, né, a mesma coisa, ter destruído propriedade, matado gente pra caramba, se ela não sentia nada, o que ela sentia em relação a tudo isso? E a Annie, ela meio que dá a justificativa de um simples soldado, tipo, olha só, eu fui doutrinada a isso, foi me passado isso, de que todas as pessoas de fora não no caso das muralhas, né, na perspectiva contrária, mas de fora de lá do reino de Marley eram inimigos, né, pelo menos o pessoal da Ilha de Parades, então matar essas pessoas não teria problema nenhum. Ela é ainda adolescente, então não teria um grau de questionamento tão grande assim até aquele ponto da vida dela para questionar essas realidades, mas mesmo ela dizendo que essa seria justificativa, ela também não liga para o argumento, para justificativa maior de, olha, eu tô fazendo isso pelo bem do mundo. Ela estava fazendo aquilo ali porque mandaram ela fazer, não tinha para onde fugir, mas o que ela queria mesmo era voltar pro pai dela, que foi feita a promessa durante a despedida deles. E esse passado, e aí que começa a ser falado sobre o passado dela, eu gostei que foi introduzido dessa forma durante um diálogo, porque ficou mais contextualizado, ficou mais inteligente, porque o Isayama ele poderia muito bem ter começado o capítulo com um flashback. Você vê uma porrada de história, quando o personagem tá no momento chave, aí começa já com o flashback dele, pra gente já ir conhecendo e aí volta pro presente. Nesse caso não, a gente começou lá com o presente mesmo e depois, durante a conversa, esse assunto foi trazido à tona e aí que ela começa a falar. E ela dizendo, olha só, você já falou muito, né? Durante esses 4 anos eu já tive que ouvir muito você e o Armin falando, então deixa eu falar um pouco agora. E sobre isso, é meio que um estado de coma que a Annie ficou, porque se fossem simplesmente os 4 anos dela acordada, ou pelo menos mesmo que de olho fechado, consciente do que estava acontecendo, completamente sã do que estava acontecendo, ela teria claramente ficado louca. Ela teria claramente ficado louca, sem sombra de dúvida. Não teria como um humano possivelmente ficar de boa, tipo, 4 anos, ai meu Deus, tipo, não consigo me mover e com sã consciência de tudo, com consciência plena. Então esse estado de coma, até o pessoal fala, né, que quem tá em coma muitas vezes acaba ouvindo o que as pessoas estão dizendo em volta dele. Então é meio que um estado de coma, então é justificável ela ter consciência de algumas coisas que aconteceram. Tudo bem, ela aparentou até ter consciência de bastante coisa, mas pelo menos o grosso das informações ela conseguiu pegar durante esse flashback. Durante esse time skip. E finalmente a gente tem esse flashback. A gente descobre que aquele pai dela, na verdade, não era pai dela, pra surpresa de todo mundo. Aquele cara adotou a Annie e por um propósito simplesmente bem objetivo mesmo. Não era uma questão de, olha, eu vou adotar essa criança por amor, por compaixão, porque ela perdeu o pai ou etc, ou foi mandada para o campo de concentração, não tinha ninguém. Não. Foram basicamente falaram para ela, olha só, você vai ter que treinar essa garota. Pelo menos é isso que ficou implícito, né? Você vai ter que treinar essa garota se você quiser, pelo menos, viver uma vida razoavelmente digna. Talvez dessa forma o governo de Marley tivesse dado maiores condições financeiras para ele, tanto para ele, obviamente, né, indiretamente também para Annie. Então ele acabou fazendo isso. O que eu senti falta, né, desse treinamento que ele realizou com ela é que nunca foi mencionado que ele tinha experiência com isso. Então isso que eu achei que poderia ter sido acrescentado, alguma coisa do personagem mesmo. E olha, o cara ele tinha algum conhecimento de artes marciais, não
meu Deus, toda a técnica do mundo, porque o mundo que eles viviam não era, né? Não precisava ser, eu conheço a técnica milenar. Não, uma noção. Claro que ele aparentou ter, mas ter essa informação exposta pra gente com um background maior pro personagem faz mais sentido. Olha só, eu conheço um pouco das técnicas aqui, de luta tal, vi algum contexto qualquer que ele tivesse uma noção melhorada das técnicas e assim, beleza. Vou tentar fazer o meu melhor aqui pra ensinar essa garota, porque assim a gente vai conseguir uma vida um pouco melhor. Só que ao longo desses anos, ele acabou se apegando a ela, se apegando a Annie, essa filha adotiva, e no fim ele se arrependeu. Óbvio, na despedida, quando ele chegou na despedida é quando ele desabou, é quando ele realmente colocou todo esse sentimento pra fora, porque chegou no auge, ele falou, mano, vou perder a garota não sei mais se ela vai voltar, pelo amor de Deus, só volta pra mim, esquece tudo isso, esquece qualquer coisa, simplesmente volta pro seu pai. Você promete isso pra mim? E ela diz que eu prometo. Eu prometo. Então, foi muito maneiro. O que eu senti falta foi um pouco da perspectiva dele, porque a história foi contada basicamente pela perspectiva dela, da história, mas eu senti que eles poderiam ter dado um pouco mais de tempo de tela pra isso, como foi, por exemplo, o velhote lá que brincou com o Zeke quando ele era mais novo, sabe? Eu senti que poderia ter dado uma atenção maior a isso. Talvez eles ainda façam, porque o velho ainda tá vivo, então há essa possibilidade, mas se eles não fizerem, eu vou sentir que faltou um pouquinho mais de tempo de tela, principalmente da perspectiva dele, pra gente se apegar mesmo, pra gente sentir um pouco do que o personagem sentiu quando ele tava perdendo a Annie, tipo, momentos antes, ele refletindo, caraca, o que eu fiz? Não, assim, qualquer coisa, só pra gente se apegar um pouco mais ao personagem, assim como foi com o velho lá do Zeke. E como é falado do pai da Annie, o capítulo faz a transição lá pro campo de concentração, onde ele e os outros eldianos no campo estão lá, tipo, desesperados porque receberam a mensagem e tá todo mundo querendo fugir de lá porque os titãs colossais estão chegando e, obviamente, os caras não acreditam, porque eles pensam mais óbvio. Todo mundo aí decidiu por algum motivo falar a mesma coisa. Olha só, vamos espalhar um boato aqui só pra ver se a gente consegue causar uma confusão e todo mundo fugir daqui. Isso é o mais sensato a se fazer. E o cara acusou todo mundo ali de teoria da conspiração. Óbvio, é óbvio que eles iam pensar isso. Não tinha base nenhuma, eles não sabiam, eles não tinham essa informação, pelo menos até o momento ali. Então, infelizmente a gente fica só nisso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente vê o pai da Annie lá, meu amigo, indo pro braço mesmo contra um soldado de Marley pra tentar fugir, tentar fazer alguma coisa, mas a gente tem só isso e a gente volta com um barulho de tiro, o que na verdade não era naquele cenário do campo de concentração, apesar de ter arma envolvida ali, mas a transição de volta lá para a Ilha de Parades. E essa brincadeira das transições ficou muito legal, tanto da Ilha de Parades para o Reino de Marley, quanto voltando para a Ilha de Parades. Ficou muito bem encaixado, todas essas partes dessas transições aí. Já na ilha a gente vê os Shades conversando com os soldados lá, falando, dando a perspectiva dele da história. Sendo bem sincero, olha, não pensem em nada além de simplesmente sobreviverem a isso. Simplesmente pensem na vida de vocês, não tem como vocês fazerem nenhum milagre agora, pensem simplesmente em sobreviver. Depois vocês pensam em alguma coisa maior. E isso não foi à toa. Essa fala do Shade não foi à toa, porque logo depois o que a gente vê é o Armin. O Armin, ele não tá ali à toa. Ele é o cara que não tá lá só pra sobreviver, tentar sobreviver no meio daquele caos, daquela destruição. O que ele quer é tentar fazer alguma coisa. Então é justamente o oposto do que o Shade estava aconselhando os soldados a fazerem. Então fez esse contraste maneiro. Como eu falei, transições nesse capítulo ficaram muito bem colocadas. Então a gente vê o Armin. O Armin, ele nessa cena a gente vê o ápice. O ápice desse capítulo foi essa cena. O Armin, ele quer ir atrás do Connie e tentar impedir com que ele acabe entregando o Falco para ser devorado pela mãe dele e assim a mãe dele volte a ser humana. Ele quer tentar impedir o Connie de salvar praticamente a vida da mãe dele. Olha só o quão sagaz o cara tem que ser para tentar fazer isso no gogó. Eu não consigo nem imaginar. Eu acredito que essa cena vai acontecer, mas eu não consigo imaginar como humanamente possível isso pode, o quanto de lábia,
O cara tem que ser muito... Eu não sei se o Connie ele vai ser convencido, ainda mais estando cara a cara ali com a mãe dele. Provavelmente vai ser esse o contexto. Ele já lá, perto da mãe dele, cara... Eu não sei. Tô curioso pra saber o que vai acontecer, mas ele quer. O Armin, ele tá pensando no pós. Com o Falco morto, a Gabi vai ficar mais bolada ainda, vai ter ainda o conflito com o Reiner e com a Pieck, que ainda estão por aí. Então, ele quer evitar esses possíveis confrontos, porque não deixam de ser inimigos problemáticos. E aí, a gente chega no ápice. Gente, a Mikasa chega assim, mas... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas, cara, aí chega o Armin já, tipo, com 1 zilhão de coisas na cabeça pra pensar. Mano, eu não sei não. Pensa um pouco sozinha, caraca. E aí depois, mas e o Eren? O que fazemos? O que faremos em relação ao Eren? Aí o Armin explode. Explode em fúria. E o ápice desse capítulo, cara, o que todo fã em sã consciência esperava que fosse falado, que era tudo aquilo na cara da Mikasa. Mano, tem 1 zilhão de problemas para serem resolvidos nesta porra. E você, mas e o Eren? Eu tento. Mas não dá, cara. Não dá. Aí foi ótimo, porque ele, só começou a listar os problemas. Tem o Flock, e tem o Ryan, tem a Hunt que a gente não sabe onde tá, o Levi, o que aconteceu, não sei o quê. Começa a listar um monte de coisa. Só pra começar. O tanto de coisa que ele tinha ali. Mas tudo bem. Eu entendo o fato do Armin ter desabafado também, os dois, naquela hora, porque... ele estava sobrecarregado, ele não sabia o que fazer e ele chega ao ponto de dizer, olha, desculpa, tal, etc. Mas ele chega a dizer que é por isso que realmente, se o comandante Erwin tivesse vivo, isso não estaria acontecendo, porque ele saberia lidar melhor com a situação de forma mais racional, sem estourar, sem precisar ficar doido assim e conseguir de fato executar algum plano. E de fato o Erwin ele saberia fazer isso muito melhor. Só que tem aquilo, o Armin, mais uma vez voltando a esse tópico rapidamente aqui, o Armin ele é um investimento a longo prazo. Ele é um investimento a longo prazo porque ele não é uma carta a se jogar fora assim. Porque de fato, ele amadurecendo, o tanto de experiência que ele vai conseguir conforme os anos, meu amigo, bota um patamar de liderança nele assim, astronômico, que não tem nem o que falar. Ele de fato vai ser genial, já fez muita coisa, mas ele com experiência e amadurecimento assim, não vai ter pra ninguém. Mas claro, o Erwin era uma solução a curto e a médio prazo, porque ele já era um cara preparado para lidar com essas situações. Então é um dilema complicado mesmo, né? E assim, teria outro dilema também, que é o lance da humanização do personagem. O Erwin ele já tava ali, meu amigo, com sangue nos olhos, preparado para morrer. Sasageou. Ele já tá... Sasageou! Ele já tava ali preparado para morrer. Então, com todo o contexto do personagem que o Levi falou, dele ter o momento dele de descanso, dele ter realizado o último feito, etc. Tudo aquilo. O personagem depois voltar, descobrir que não morreu, imagina o quanto isso ia pesar no psicológico dele, a ponto de talvez ele até nem conseguir, pelo menos ali num curto prazo, claro que se passaram 4 anos ainda, mas pelo menos no curto prazo, não conseguir ainda lidar direito com isso. Tipo, caraca, eu ainda tô vivo, mas eu queria ter morrido, não queria, sabe? É a mesma sensação de quando você tá preparando o psicológico pra morder o último pedaço e alguém vai e te pede aquele último pedaço. Você não quer dar aquele último pedaço, você poderia dar outro pedaço antes, mas aquele último era o que você tava preparando pra degustar mais. É a mesma sensação. Entende? Vocês entendem? Depois a gente vai pro Flock. O Flock, cara, é um personagem... Eu tô adorando, porque é um personagem ali, mano, que tá pra realmente quase que causar o caos. E ele tá lá tentando convencer alguns dos voluntários a se meio que coagindo a eles, né? Não é nem tentando convencer também, mas coagindo eles
a fazerem parte da causa. Olha, vocês perderam o comandante de vocês, não tem mais pra onde vocês irem mesmo, ou a casa de vocês vai ser tudo destruída, então só resta vocês se unir a nós. Um cara lá já tava sem os dedos, já tinha tomado um tiro na mão, não aceitou isso, xingou ele, na próxima página, BOW! Só tomou uma na cabeça e morreu. E aí chega a Mikasa, coloca! O maluco morreu com um tiro na cabeça ali na frente. Corre, Berg! Mataram o cara na nossa frente, Berg! E o Floch como personagem, a forma como ele se enxergava no começo, quando ele foi introduzido e tal, ainda na morte do comandante Erwin, ele se tratando, ele se enxergando como uma mera ameba, um mero inseto que estava lá para ser jogado fora, para ser morto. Ele agora, nessa posição de liderança, ou pelo menos quase que ele um braço direito do Eren, apesar do Eren não acreditar que, né, nossa, morra de amores pelo Floch, mas está sendo útil de alguma forma para ele, né, o Floch ele tá se sentindo. É isso que intriga, é isso que é mais legal. O Floch ele tá se sentindo, cara, agora com meio que o poder ali tomando a liderança, já que o Eren tá ocupado, eu tô aqui na liderança, tô na chefia. Então ele tá se sentindo todo e eu tô adorando isso, eu tô adorando tudo que ele tá fazendo. E no finzinho, pra fechar, a Pieck e o General Magath, os dois observando lá o andar dos colossais até o reino de Marley, e eles falando que aquilo é de certa forma uma vantagem, já que eles podem mandar as informações para lá do que tá acontecendo. Claro, só dizer, olha, os colossais estão indo para aí. Não sei se vai ajudar tanto assim, pode ser que prepare eles de alguma forma, pelo menos para fugir, ou pelo menos para uma tentativa de contra-ataque, mas eu não sei, a não ser que eles tentam ter uma bomba atômica para jogar na Ilha de Parades, aí poderia ser o caso, mas acho difícil. Ninguém vai jogar uma bomba atômica porque, né, enfim, teve aquela página final já revelada. Mas é aí que chega a Hanji carregando o Levi. Quando ela se anuncia a presença dela, os dois já olham assim, meu amigo, tu vê a reação relâmpago dele já indo pra cima loucamente. Cara, não sei nem como eles ainda tiveram, a Pieck ainda teve reação, tempo de reação pra parar o ataque. Porque, meu amigo, na velocidade que ela foi, eu acho que não dava nem tempo, mas beleza, ela ainda parou, ainda cessou o ataque lá, viu que ela tava já assim, mas mesmo assim, cessou o ataque. E aí, o que eu fico me perguntando é, o que a Hanji tem planejado? Porque ela não ia anunciar a presença dela assim só pra, olha só, eu preciso de ajuda, estou aqui com um homem que infelizmente não conseguiu nem morrer, é um homem que falhou em morrer, ele tá desarmado, estamos desarmados, nada pode acontecer. Tem alguma coisa aí, é óbvio que tem alguma coisa aí, não sei o que, tem até imagem lá dizendo que tem um monte de arma junto com o Levi lá protegendo, escondida lá dentro com ele no pano, mas enfim, não sei o que pode acontecer. Mas se eu fosse os dois, eu ia dizer, não tem nada aí não, é só um cara aparentemente quase morto, à beira da morte, deixa eu dar uma olhada então pra ver se é isso aí mesmo. Primeiro rende ela logo de cara e depois ir olhar o negócio lá. Então é isso que eu ia fazer. Se eles não fizerem menos que isso, se eles fizerem menos que isso, vai ser complicado, né? Vai ser dar muito mole. Eu não vou aceitar muito isso, mas vamos ver. Eles têm que tomar cuidado, obviamente. Eles não estão lidando com qualquer pessoa, tanto um quanto o outro, né? Os dois não estão lidando com quaisquer pessoas. Mas enfim, esse foi o capítulo. Espero que você tenha gostado do review. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, galera. Não se esquece de se inscrever para acompanhar os reviews mensais do mangá de Shingeki no Kyojin nessa reta final. E, obviamente, quando o anime voltar, reviews semanais do anime também. Então, ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!